Torcedor do Flamengo acordou revoltado. Eu mesmo não gostei, falei que nota desnecessária, né, cara? Podia evitar. Tem hora que é melhor ficar em silêncio, né? Até o Corinthians respondeu de forma educada e tal, mas, pô, já tinham zoado. O Corinthians já tinha zoado o Flamengo, dá a benção pro pai. Pô, é, tem hora que é melhor ficar calado, cara. Tem hora que é melhor ficar calado. Aí, parabéns ao Corinthians pela conquista da Supercopa Rei. O Flamengo manifesta seu respeito ao trabalho realizado e registra seus cumprimentos a atletas, comissão técnica, profissionais do clube e torcedores. Pô, beleza, ok. Cara, pô, faz isso ali no estádio, dá parabéns aos caras pra postar isso aí. Cara, pô, eu entendo, acho que, pô, faz parte do futebol e tal, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Os torcedores estão revoltados. Os torcedores estão revoltados. Aí, o Planeta do Flamengo. Tá de sacanagem, mostrou lá o Corinthians zoando, dá benção ao pai. Ó, apaga essa porra. Apaga, logo cedo. Oxe, vai VSF, pô, parabéns porra nenhuma. Tá dando, porra. Vai tomar. Pô, os caras estão revoltados, cara. Olha aí, ó. Todo mundo revoltado, xingando, mandando tomar naquele lugar. Virou Barcelona, se manca. Ó, aí eu trouxe aqui, ó, o Corinthians. Corinthians respondeu: Obrigado, Flamengo. Respeito é recíproco. Afinal, só teve esse tamanho por reunir os dois maiores clubes do Brasil. A galera frouxos e tal. Cara, a galera tá revoltada. Independente da resposta do Corinthians. Aí, ó. Aqui teu parabéns. Pô, tem gente que defende torcedor passional, não vai entender. Essa nota aí não tá errada, não. Cara, melhor ficar em silêncio. Tem horas que é melhor ficar em silêncio. Quem concorda comigo? É, o, o Felipe falou aqui também. Bom, já sabemos que aconteceu uma mudança. Agora, de agora em diante, não tem mais desculpa. Não é mais pré-temporada. Não era para nem ser pré-temporada a Supercopa já, né? E é natural. Eu agora, nesse momento, eu posso te dizer que, claro que cada jogador tem uma individualidade. Por exemplo, o Paquetá não vinha treinando. Alguns jogadores demoram um pouco mais. O Léo Ortiz joga melhor com sequência de jogos. O Léo Pereira também. Então, todos eles vão pegando o ritmo conforme vão jogando. Tem uns que já chegaram bem, outros que não chegaram tão bem. Mas nesse momento, agora, daqui para frente, para mim, não tem desculpa. Já acabou a pré-temporada, já estamos em plena competição. Eu espero o máximo nível dos meus jogadores, que, para mim, a minha exigência é o máximo que eu já vi eles performar. E essa é a minha guia, a minha régua para poder exigir deles. Assim a gente espera, né? Assim a gente espera. E ele fala também sobre a questão de achar um atacante, né? O Felipe Luiz, vamos ouvir. Essa é uma pergunta para a direção esportiva. Eu participo, claro, da montagem de elenco e a gente sempre está olhando o mercado e procurando reforçar as posições o máximo possível, e o ataque com certeza é uma delas. Não é fácil achar atacante, e os atacantes que valem o que valem, a maioria deles não quer vir para o Brasil. Não é fácil reforçar essa posição, mas com certeza não só o Boto, senão como toda a equipe de scout do clube está olhando diariamente o mercado em busca desses reforços para o nosso elenco. Já esqueci outra. Do desempenho. Como eu falei, cada jogo teve o seu contexto. Eu digo assim, a vitória contra o Vasco foi muito boa, não me surpreende, porque a equipe teve essa memória e continua jogando de uma forma que eu me reconheço na equipe. Foi muito boa. Também conseguimos machucar o Vasco, e as equipes também nos estudam. O Fluminense nos estudou e conseguiu anular muitos dos nossos ataques. Que também não dá para dizer que tenha sido péssimo, porque tivemos a chance de fazer 1-0, tivemos o gol do Carlos com impedido, tivemos um escanteio. Falando lá do Fluminense. Contra o São Paulo, nosso primeiro tempo foi muito superior ao São Paulo. Chegamos muitas vezes, tivemos chance de gol. Fizemos 1-0, e aí eu tenho que analisar, eu tenho que ser sincero com o que eu estou vendo dentro do campo. Depois, sim, baixamos, o São Paulo chegou 3 vezes e fez 2 gols. Então, nós não estamos sendo contundentes, não fomos contundentes nas áreas. E hoje é outro jogo descontextualizado também. Não acredito que tenhamos sido inferiores, mas você fala do bom futebol, o adversário também tem mérito em poder tentar anular, individualizar o Arrascaeta com o Ranieri, não deixou ele jogar. Gustavo Henrique parou o Pedro toda hora com faltas, muitas delas, e travaram o nosso ataque muitas vezes. Mesmo assim, chegamos na área do adversário e tivemos chances. Não fizemos, eles foram contundentes na área e ganharam o jogo. Por isso, parabéns ao Dorival e ao Corinthians pela vitória. É isso aí. É isso aí, o Dorival. Reconheceu o Dorival. A gente
A gente tem aqui o José Boto falando com o Globo Esporte. Vou trazer aqui para vocês exatamente o que o José Boto falou com o Globo Esporte, porque eu soube ontem que ele tinha falado com o Globo Esporte, mas foi antes do jogo até, né? E ele fala aqui o seguinte: confirma a nossa informação sobre o Marcos Paulo, né? Que eu falei que não tinha nada com relação ao Marcos Paulo, né? Que o Flamengo não ia mais contratar o Marcos Paulo. No futebol não dá para dizer que acabou a janela, ainda mais que a janela no Brasil fica aberta até março. Estamos atentos ao mercado. É óbvio que a nossa disponibilidade financeira agora é muito pequena para essa janela, mas aparecendo uma oportunidade que nos satisfaça do ponto de vista desportivo, alguma posição que nós identificamos e podemos vir a precisar, estamos atentos, e não quer dizer que até o fechamento da janela não possa entrar outro jogador. Mas não esperem que nós vamos gastar valores altos depois de uma contratação dessa. E quando digo valores altos, é 10, 12 milhões de euros, tá? Ou seja, está descartado o Marcos Paulo. José Boto descartando a contratação do Marcos Paulo, até mesmo pela questão dos valores, tá? E ele fala também sobre... Cara, é importante isso, porque muita gente aí trazendo que o Marcos Paulo ainda está em pauta, eu falava que não. Tá? A gente teve também o Flamengo, né, recusando proposta, segundo o Mauro César Pereira, pelo Jorge Carrascal, tá, do Oriente Médio. Tá? O Mauro César disse que o Flamengo recusou uma proposta de 20 milhões de dólares, cerca de 106 milhões de reais, né? A Napoli já tinha ofertado aquele que a gente trouxe de 20 milhões de euros, 126 milhões de reais, agora 20 milhões de dólares, que é baixo o valor. Tá? Então, Oriente Médio tentando contratar. A diretoria só aceita negociar o jogador com propostas acima de 30 milhões de euros. Tá? Então, segundo Mauro César, teve essa procura do Oriente Médio pelo Carrascal de 20 milhões de dólares, mas é abaixo do que o Napoli tinha oferecido e o Flamengo não quer vender. Tá certo? O José Boto, então, já confirmou essa situação com relação à questão do Marcos Paulo, que eu falei, porque o São Paulo quer valores altos, o Flamengo não vai gastar valores altos mais após a contratação do Lucas Paquetá. A gente tem outras situações que o Boto falou na entrevista que a gente vai trazendo no decorrer do dia para vocês, mas isso era mais importante. Vamos acompanhar aqui agora também a zona mista do jogo do Flamengo, né? Ver o que os jogadores têm a dizer, o Rossi revoltado com a expulsão e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá. Mais uma expulsão aí em um jogo importante, né? Decisivo. Tá? O que vocês falam no vestiário uns para os outros para evitar que esse tipo de coisa aconteça? É difícil falar nesse momento, né? A gente, antes do jogo, já tinha conversado sobre essa questão, né? De começar com 11, terminar com 11. Mas, felizmente, aconteceu essa fatalidade, né? O que a gente pode falar agora é estar do lado dele, né? Porque a gente foi campeão com ele e na derrota também a gente tem que estar com ele nessa situação. Determinante, não acredito, mas acredito que, obviamente, tem um impacto, porque você acaba tendo uma pré-temporada um pouco mais curta e tem um impacto depois nos jogadores em campo, mas isso não pode ser desculpa, a gente tem que saber que tivemos 3 derrotas e a gente vai encarar isso como o nosso desafio de trabalhar ainda mais para poder melhorar e voltar a ganhar. E rapidinho, como vocês lidaram com essa expulsão aí no segundo tempo, né? Depois de ter voltado para o jogo achando que iam jogar com 11 e acabaram ficando com 10? Não, obviamente, além do lance que não é muito explícito para falar, mas eu acho que atrapalha um pouco no que foi o planejamento do segundo tempo, porque a gente planejou o segundo tempo com nossos jogadores e saindo do campo a gente se encontra com essa surpresa que o Barra achou uma imagem tendo 15 minutos, mas acontece. Se o outro dia o Barra quizás se tomava 15 minutos para achar o lance do Arrascaeta era pênalti, mas hoje se tomaram 15 minutos com calma para achar uma câmara que dá para um contato, mas que não é um contato que seja muito forte. Mas isso aí, obviamente, atrapalha um pouco no planejamento do segundo tempo, e mais além disso a gente fez um grande segundo tempo, tivemos chance para conseguir o empate, mas acontece que só um time ganha uma final e aconteceu com outro time. Nessa sequência o Flamengo tomou 6 gols em 3 jogos. Você, como é o goleiro... Só deixar claro aqui que é importante a fala dele, né, que
você volta achando que vai ter 11 jogadores, né? É o que eu estava reclamando. Você voltar, a questão toda do que aconteceu é de você voltar do intervalo achando que tem 11 jogadores e ter todo o planejamento com 11 jogadores, né? E por que o Corinthians atrasou a voltar? Já sabia? Eles já sabiam? Tinham sido avisados? O que está acontecendo nesse futebol brasileiro? Você consegue olhar bem ali na defesa. O que você considera que o Flamengo vem pecando para tomar tantos gols que em 2025 não tomava assim, nessa sequência? Não, eu acho que são 3 jogos completamente diferentes. O primeiro jogo foi o do Carioca com o Fluminense, o outro jogo contra o São Paulo também, e hoje. Acho que hoje o segundo gol quase que nem conta, na verdade. Nesse desespero demais, é um gol que a gente obviamente conta como gol, mas não conta nessa conta que quizás a gente faz. E obviamente são detalhes que a gente tem que ir ajustando desde o começo do ano, e é isso aí. Ajustar para quarta-feira tem um jogo muito importante. O ano passado a gente fez algo quase impossível, que é não perder em casa durante o Brasileiro, e quarta-feira temos esse primeiro jogo em casa para recomeçar também com a nossa confiança, para começar a encaminhar que daqui a pouco a gente tem mais uma final para disputar. E precisa ganhar. E é isso, nos preparar para quarta-feira, descansar agora, descansar a cabeça, que quarta-feira é um jogo muito importante para todos. Mesmo com os gols, você teve uma boa atuação hoje, conseguiu fazer grandes defesas, inclusive nos lances dos gols, né? Teve até do gol anulado. Eu queria te perguntar como é que você enxerga esse seu começo de ano, especialmente essa briga pela posição, né? Você teve a chegada do André agora, como é que você enxerga essa situação? Não, eu faço o meu trabalho. Eu sempre falei, como desde que cheguei aqui, quem escolhe quem vai jogar é o Felipe, então é isso. Eu tenho que continuar trabalhando dia a dia, continuar trabalhando cada jogo que tenho pela frente, cada jogo que me toca jogar. Hoje consegui ajudar o time também na construção do jogo no primeiro tempo, achando passe por dentro também. Algumas defesas que deixou o Flamengo quizás mais perto de conseguir um empate, como foi o lance com Memphis no final do primeiro tempo, mas é isso aí. Estou para sempre ajudar o Flamengo e dar o meu melhor. Então, o Corinthians voltou primeiro, né, para a temporada. Vocês terminaram a temporada 2025 com muitos jogos, mas o Corinthians voltou primeiro. Você acredita que o condicionamento físico pode ter sido um fator determinante para essa derrota? Bom, pode ser que sim. Não tem muito como falar. Também a gente não quer colocar desculpas. A gente tem que trabalhar, melhorar, evoluir fisicamente, evoluir taticamente, consertar o que tem de errado. Ano passado, quando a gente ganhou tudo, não estava tudo certo, sempre tinha coisa para melhorar, e agora que os resultados não estão vindo ainda, também não está tudo errado. Então, analisar friamente, com a cabeça tranquila, tudo errado não tá, realmente. Ver o que realmente tem que melhorar e evoluir dentro do dia a dia com muito trabalho. E essa expulsão aí depois da volta para o segundo tempo, né, inesperada, já que o lance aconteceu no fim do primeiro tempo, o que vocês acharam disso? Bom, inesperado, porque poderia ter sido feito antes, mas parece que por ser uma conduta violenta parece que pode ser feito depois. Então, se está na regra que pode, não tem muito que a gente reclamar. Talvez a gente pode reclamar relacionado se era mesmo para vermelho, mas sobre ter sido expulso depois, isso aí, se está na regra, não tem muito que a gente possa fazer. Esse ano, né, pelo menos até aqui, a zaga tem tido alguns problemas diferentes do que estava acontecendo no ano passado. Mais gols sofridos, um pouco de dificuldade, às vezes um lance que acaba sendo determinante para sofrer o gol. O Felipe Luiz já mexeu algumas vezes, né, já alternou entre você, Vitão, Léo Pereira. Arrasca, fala aqui rapidinho. Esses gols sofridos, esse momento da zaga. Bom, eu acho que não é a zaga, assim, até te corrigindo, eu acho que não é a zaga. Quem toma o gol não são só os zagueiros, é o time inteiro, assim como quem faz não são só os atacantes, é o time todo. Então, é um concerto coletivo que a gente tem que fazer, realmente não é algo que a gente está muito acostumado, são vários fatores que a gente pode colocar aí dentro desse conjunto de coisas que vem acontecendo, mas como eu falei, é ter tranquilidade, olhar o jogo com calma, com um olhar frio, sem a emoção, e ver realmente o que tem para fazer. Ano passado, quando a gente estava ganhando tudo, não estava tudo certo e a gente tinha muita coisa para corrigir. E hoje que os resultados não vieram agora nesses 3 jogos, também não está tudo errado e a gente tem que ter a cabeça tranquila para avaliar com calma, assim como a gente faz, assim como o Felipe faz também, para não levar a emoção e achar que está tudo errado nesse momento. Então, como eu falei, ter a cabeça tranquila e olhar com calma o que tem para melhorar. Léo, vocês imaginavam que o Carrascal ia ser expulso logo no início do segundo tempo por conta de um lance que aconteceu na primeira etapa? Não imaginava. E o quanto isso atrapalhou a estratégia de vocês? Bom, não tem muito como saber o quanto atrapalha ou não. Lógico que talvez a gente teria se preparado melhor, já teria pensado em relação a isso, em alguma outra coisa, já conversado mais coisas, né?
Mas ali, durante aquele tempo ali, o Felipe já nos passou, a gente já passou por situações dessas de jogar com a menos e acredito que a gente acabou lidando bem. No segundo tempo, acho que a gente fez uma boa partida, criou chance, podia ter empatado, acabamos não sofrendo gol ali no último minuto, praticamente, quando o juiz já acho que ia acabar o jogo. Obrigado, rapaziada. Valeu. É isso, meus amigos. É isso. A gente então acompanhou aí a Zona Mista. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente volta no decorrer do dia. Tenha confirmada hoje à tarde a apresentação do Lucas Paquetá. Que dia vai apresentar o Lucas Paquetá, hein? E o seu Mateuzinho terá sua resposta no decorrer do ano. Gosta muito de aparecer, né, Mateuzinho? Gosta muito de aparecer. Pode deixar aqui. Tua resposta vai vir. Tua resposta vai vir. Aguarde e confira.